estamos aí já indo para a parte final da vigília e muitas bênçãos estão preparadas e reservadas para todos nós. Como a Cláudia falou, nós somos uma igreja que cremos nos valores cristãos, nós cremos na Bíblia e nós estamos lutando a favor das vidas. E eu creio que isso é que importa, é estar debaixo da vontade de Deus. A Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós estamos ministrando aquilo que a palavra diz. Por isso nós estamos lutando, e eu sei que vocês estão lutando conosco em oração, lutando nos propósitos, e as lutas vêm e elas serão vencidas pelo sangue de Jesus. Mas a luta continua. E muitas vezes nós temos que enfrentar o medo. Enfrentar o medo de ir na direção daquilo que Deus fala e vencer naquilo que nós temos lutando, medo da morte, medo das situações, medo das adversidades. Nós estamos vendo aí hoje dias maus lá no sul do Brasil. Como assim dias maus? Pessoas perdendo tudo, perdendo principalmente a vida. Estamos vivendo dias maus no mundo com guerras, com situações de conflito, não só ali na Ucrânia, com a Rússia, mas também lá naquele Sudão, não é Sudão? Sudão, tem outros países também que estão em conflitos, na África. Né? Nós temos situações ainda na Líbia, por exemplo, agora. O desastre que houve lá em termos de... Parece que já tem cerca de mais de 10 mil mortos. Mais de 10 mil mortos. E por quê? Dias maus. Imagina o medo que aquelas pessoas que estão nessas regiões estão vivendo. Dá para acontecer aí, estamos orando, para que não seja desse jeito, mas que está previsto para o fim de semana, lá no sul, um outro ciclone. O mundo está virado. Entendeu o que eu estou falando? O mundo está virado. Nós estamos vivendo dias de adversidade. E eu creio que Jesus está voltando à igreja. Inclusive, domingo eu vou falar sobre isso. Domingo eu vou falar sobre, mais uma vez, sobre isso, sobre a igreja como noiva e Cristo como noivo. Ele está voltando à igreja. E muitos estão vivendo dias de medo, dias de pavor, com insegurança. Insegurança na família, no casamento, nos negócios, na própria casa. Medo. E nós vamos falar aqui, devido ao nosso tempo, isso é um tempo pequeno, nós vamos ter ainda a ceia daqui a pouco. Vou falar apenas de dois homens, só de dois homens que venceram o medo na hora da adversidade. O que é vencer? Vencer é você triunfar, é você obter vantagem naquele momento da luta, naquele momento de batalha. Nós temos aqui um lutador aqui, nós temos alguém aqui que exerce o dom marcial, aí o Raul, e ele sabe como que é enfrentar um adversário ali no ringue. Tem que ter estratégia, tem que vencer, tem que triunfar, tem que ter bom êxito, tem que conseguir alcançar o seu fim, que é vencer. Isso é chegar ao fim da luta com vitória. Isso é vencer. E nós temos vivido dias e que tem trazido insegurança para muitas pessoas. Mas a palavra de Deus para a gente hoje é vencer. Existem
a palavra de Deus nos dá algumas direções, algumas dicas, ou alguns conselhos, de como esses dois homens que eu vou citar aqui, que eu vou falar, eles tiveram uma estratégia, tiveram algo, tipo um segredo, para vencer o medo. Para vencer o medo. O primeiro que eu vou falar é Paulo. Paulo, ele conseguia, o Paulo tem algo que eu quero aprender com Paulo ainda, mas está um pouquinho difícil, porque não sou Paulo. Mas o Paulo, ele conseguia enxergar além. Ele deslocava a sua visão do momento da luta, ele ia para o momento da vitória. Ou seja, ele tirava o eixo da adversidade presente e colocava no futuro, dizendo, eu vou vencer. E isso que muitas vezes nós temos que fazer, é deslocar a nossa visão das nossas adversidades atuais e colocar no futuro a vitória preparada por Jesus Cristo, amém? O primeiro segredo que ele tinha, Paulo, ele não ficava preso na adversidade, ele não ficava preso na tribulação daquele dia mau que ele estava vivendo, mas ele desviava o olhar daqueles momentos e olhava mais adiante. Por favor, coloque aí Romanos 8:18. Pode colocar aí, Romanos 8:18. Porque para mim, olha o que está escrito, olha os segredos de Paulo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, as adversidades do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ou seja, futuro. O Paulo conseguia deslocar a visão da adversidade, da luta, daquele momento, e ele jogava, ele transferia para a glória de Deus no futuro, para a vitória preparada pelo Senhor no futuro. Esse segundo segredo é porque que ele olhava com os olhos da fé para a vitória final. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem de porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, apesar de todo o sofrimento, ele não atentava no momento para os dados temporais, para as coisas temporais, mas ele olhava para as coisas eternas. Olhar para a eternidade. Nós sabemos que nós somos aqui temporários. Nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é um sopro. Acabou. Nós temos que olhar para a eternidade e dizer, ei, o que eu tenho preparado na eternidade? O que o Senhor preparou para mim e para o amanhã? Não importa se é apenas aqui, o que importa é o que será lá. Lá. Claro que aqui eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma comida, eu quero ter uma cama, eu quero ter água quente para tomar banho, claro que eu quero ter uma família, ter uma esposa bonita que está ali, eu tenho meus filhos, claro que eu quero. Mas não é isso que vai me prender aqui, o que vai me atentar aqui para as minhas lutas, tudo que eu fazia é para olhar para a eternidade com o Senhor. É lá que eu tenho que enxergar. Mas eu não vou, claro, eu não vou fugir daqui. Eu tenho que olhar, viver aqui, para projetá-la principalmente lá. Por quê? Porque o terceiro segredo de Paulo
é que eu tenho pedido para Deus viver essa experiência como Paulo viveu. É que Paulo sabia que as tribulações eram momentâneas. Momentânea para Paulo era 3, 4, 5 anos. Mas ele sabia que as tribulações eram momentâneas. Elas não iam durar o tempo todo. Olha o que diz 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque, olha, ele era açoitado, preso em cadeias, né? Caía em queria matar Paulo. Paulo já foi, né? Conseguiu sobreviver de várias maneiras da morte. Olha como ele enxergava. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, uma coisa momentânea, não importa o tempo. Qual é a sua tribulação que está passando hoje? Eu passei por uma recente aí, não é verdade? E Deus está dando vitória, amém? Amém, está aqui. Quem mais? Pastor também ali, o pastor Hélio, quase que foi, né? No tempo da Covid, quase que um anjo pegou na mão dele e puxou ele. Né? Quantas outras pessoas aqui que passaram por situações de luta na sua vida e que têm passado ainda. Mas que, como diz Paulo, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pode passar. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, são momentâneas, e as que não se veem são eternas. Oh, glória! Isso faz a diferença de como nós enfrentamos. Nós não somos alienados. Nós temos uma visão diferente daquilo que o mundo tem. Nós não somos fora da realidade. Nós vivemos a realidade com a esperança no futuro. Nós não vamos deixar de lutar, nós não vamos deixar de batalhar, nós não vamos deixar de exercer aquilo que tem que ser feito, nós nós temos que lutar. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra potestades e dominadores do mal. A nossa luta é espiritual, principalmente espiritual. Principalmente espiritual. E o segundo homem que eu quero falar aqui é Jó. O cara que sofreu foi Jó. Você já parou para pensar o que aconteceu com Jó? Estou olhando para a pessoa aqui, né, mas graças a Deus não teve tudo aquilo de ruim, nem vai ter em nome de Jesus. Mas Jó, ele tinha tudo o que o homem podia pedir. Jó era o top. Jó era tipo assim, pensa um cara famoso hoje em dia aí, ricão aí. É esse que você pensou aí, tá? Eu não vou botar azeitona na empada de ninguém aqui. Mas pensa no cara rico aí. Cheio do poder. Cheio da grana. Mas ele era temente a Deus acima de tudo. Jó, ele tinha tudo. Uma família linda. Filhos, filhas. Tudo. Uma mansão. E de repente, tudo se vai. As adversidades de Ló, só para você pensar um pouquinho e ver como foi a luta dele. Ele teve a morte de 7 filhos. E de 3 filhas.
no mesmo dia. E aquele tempo, filho era a continuidade da família, como é hoje. Mas o valor, vou colocar assim, para aquela época era muito maior, por causa da continuidade das coisas daquela época. Hoje, claro que é também. Ele perdeu, morreram 7.000 ovelhas carbonizadas, churrasquinho de ovelha. 7.000 ovelhas. 1.000 bois, 500 jumentas e 3.000 cabelos roubados. É pouco ou quer mais? Tem mais. Não acabou aí. Aquele homem que tinha tudo, aquele homem que tinha, só perdeu a esposa, amém? Só a rixosa que ficou. Só a rixosa que ficou ali porque tinha um propósito também ali para ela ficar. Abandona o teu Deus e morre, né? Ela falou para ele, mas ele falou, não abandono nem Deus e nem você. Fica aqui comigo também. Mas ele foi acometido de uma chaga maligna, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu não vejo na Bíblia ninguém que passou tanta adversidade como Jó. Você conhece alguém na Bíblia que passou assim? Eu não. Jesus Cristo veio com um propósito. Vamos tirar Jesus Cristo, vamos falar de um homem como nós, de uma mulher como ser humano. Não tem na Bíblia um registro de alguém que tenha tido tantas adversidades como Jó. Mas ele também tinha 3 segredos para enfrentar o medo e vencer a batalha. Primeiro, Jó, ele não abriu mão da fé em Deus. Amém, igreja? Ele não abriu a mão da fé em Deus. Após receber aquela notícia catastrófica sobre a perda de seus bens e a morte dos seus filhos, Jó se manteve firme. Põe me, por favor, aí, Jó, capítulo 1, de 20 a 22. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Ouve o que Dó fala. Depois de tudo aquilo, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu tenho que aprender muito ainda. Eu tenho que aprender, eu confesso. Muita gente fala, porque Deus não olha para mim, porque Deus... Jó não murmurou. Jó não questionou. Que isso entre na minha mente, entre no meu coração. Ele não atribuiu isso a Deus, porque ele sabe. Ele sabe, é modo de falar, né? Que ele já morreu. Mas ele sabia o Deus que ele servia.
Ele sabia que o Deus que ele servia não era capaz de fazer isso com ele. Deus permitiu, mas Deus não fez. Quem fez foi esse bichinho meu tinhoso. Não foi Deus. Deus permitiu. E se Deus está permitindo com você hoje, é porque Ele vai te dar a vitória. Eu creio nisso na minha vida também. Eu creio na vida também. Olha, eu estou passando por um vale da sombra aí. Mas eu tenho fé que Deus vai mudar. Porque eu creio. Eu não abro mão da minha fé em Deus. Assim como Jó não abriu. Olha a segunda coisa que eu estudei e vi. Falei, Senhor, eu preciso aprender muito. Segundo ponto, ele não se desesperou. Você já desesperou alguma vez já por alguma coisa? Eu já. Ai, meu Deus, eu fico, quando eu olho, eu já estou eu. Olha, Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pode botar 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ô glória! Olha, ele não se desesperou, falou, olha, não adianta. Eu vou vencer. Eu vou vencer porque Ele vive em mim. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que vai lutar por mim. E mais uma coisa. A gente vê que Jó, assim como Paulo, ele não fixou o olhar dele no momento, mas ele fixou o olhar dele aonde? No futuro. Isso é difícil demais. Nós ficamos presos a situações. A adversidade, ela pode durar o tempo que for. Mas Jó sabia que haveria de encontrar com Deus um dia, nem que seja com esse corpo incorruptível que ele falou que teria. Ele viu aonde? Na eternidade. Ele viu na eternidade. Sabe, nós, como cristãos, nós temos que aprender, nós temos que exercer, nós temos que ir e praticar e fazer com que a nossa visão ela seja tirada do momento e seja colocada no futuro. Nós sabemos que o Senhor dos Senhores, Ele está com você. Que Ele vai ajudar você a vencer a todas as suas tribulações. Ele vai ajudar você a enfrentar o medo e superar o medo, superar a adversidade, porque Ele é contigo. Nós estamos vivendo momentos de crise, foi dito aqui hoje já. Mas nós não vamos nos deixar ser abatidos, nós temos que lutar. Nós temos que lutar com armas espirituais, nós temos que lutar no momento de exercer o nosso direito de cidadania, nós temos que lutar exercendo o nosso direito de cristão, porque esta palavra é que nos dá o norte. Esta palavra que ela está aqui hoje, é uma palavra que ela está de acordo com todos os princípios que nós temos que viver numa nação sadia, numa nação saudável. É isso que nós temos que entender. Que a nossa Constituição, ela seja boa, amém. Mas a nossa primeira Constituição está escrita aqui, ó. Essa é a Constituição. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
e o povo que Ele escolheu por herança, porque esta palavra é que rege e deverá reger a constituição de todo o país. Porque nós cremos em Jesus. Cada um que tem a sua fé, cada um que exerça seu direito, amém. Nós também temos direito nosso também, ou não? Temos. E nós vamos lutar para defender as famílias. Nós vamos lutar para defender as crianças. Nós vamos lutar para defender aqueles que precisam de comida. Nós vamos lutar para defender aqueles que precisam de um lar, precisam de uma roupa, que precisam de sustento. Esse é o papel. Como eu falei aqui outro dia, numa pregação, os dois lados da igreja, o papel social e o papel espiritual. Nós temos que ser um canal de bênção, dar o alimento e dar a palavra, dar a salvação e dar o sustento. Isto é a igreja, isso é Jesus Cristo. Fora disso, não vale nada. Então, vamos lutar, primeiramente por isto aqui, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, se a Tua palavra foi ministrada, Senhor, como outras palavras foram trazidas neste altar, e nós sabemos, Senhor, que Você tem um propósito. O propósito Teu é edificar a igreja. Quando eu falo a igreja, edificar aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, e mais, Senhor, alcançar os perdidos. Deus, meu Pai, ministro, Pai, salvação, nos 3 poderes desta nação. Eu ministro salvação, Pai amado, sobre o poder executivo, governo federal, os governos estaduais, governos municipais. Nós intercedemos, Senhor, pelos aqueles que estão comandando a nossa nação. Deus, queremos interceder por aqueles que hoje legislam, Senhor, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital. Deus, queremos orar por eles, para que eles tenham um coração convertido a Ti, Senhor. Queremos orar, Pai amado, pelo Poder Judiciário, não apenas representado pelo STF, mas pelo STJ, pelos tribunais superiores, pelos tribunais regionais, pelos tribunais de contas. Queremos, Pai, orar para essa nação, Pai, porque se Deus for o Senhor dessa nação, não haverá mais morte, como tem havido, Senhor. Não haverá mais abuso sexual de crianças, não haverá mais feminicídios. Pai, muita coisa vai ser superada. Sabemos que o homem mau, mas quando Jesus Cristo habita no coração do ser humano, ele é transformado, Senhor. Por isso nós cremos que o poder do Evangelho, só o Evangelho transforma. Só o Evangelho é capaz de transformar aquele homem que é homicida, aquele homem que é adúltero, aquela mulher, Pai amado, que tem o seu caminho desvirtuado. Só o Senhor é capaz de transformar essas vidas em profetas, transformar essas vidas em autoridades espirituais, porque elas serão perdoadas, lavadas e remidas no sangue de Jesus e transformadas pelo Espírito Santo. Porque não há virtude em nós nenhuma, Senhor. É o Senhor que faz a obra. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai amado, que o Evangelho seja propagado. Mas é o Evangelho que salva. É o Evangelho que transforma. Pai amado, claro que o Evangelho abençoa, claro que o Evangelho fortalece, prospera a vida financeira, transforma sonhos em realidades, claro, porque isso é o Evangelho. Mas o Evangelho principalmente é um novo nascimento em Cristo. Uma alma, uma vida transformada dos seus caminhos, dos seus pensamentos. Uma alma que tudo que faz seja para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Ajuda-nos, Pai, como cristãos. Ajuda-nos, Senhor, como igreja. Ajuda-nos, Senhor, como cidadãos. Porque nós somos cidadãos da terra.
Mas primeiro, nós somos cidadãos dos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome já é registrado no livro da vida. Nós somos cidadãos dos céus. Cidadão dos céus. E lá iremos morar a eternidade. Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a alcançarmos, a irmos, a caminharmos cada dia mais nos teus caminhos, na tua verdade, nos teus princípios. Caia por terra todo intento maligno contra nossas vidas. Caia por terra todo intento maligno para destruir as famílias. Caia por terra todo intento e proposta maligna para derrubar as igrejas, para destruir as famílias, destruir as crianças, destruir as escolas. Deus, implanta a verdade, faça a verdade florescer, Senhor. Liberta a nossa nação, que nós queremos dobrar e iremos dobrar os nossos joelhos ao único Senhor dos senhores, Rei dos reis, de eternidade em eternidade. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Estamos juntos aí? Amém, pastor Alessandro? Amém.